Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a graça e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Estamos comentando aqui as lições da Escola Bíblica Dominical e essa lição desse trimestre é uma lição de extrema importância, muito importante para o Evangelho, para a Igreja de uma forma geral. O título da nossa lição nesse trimestre é o Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Então, nós vamos aqui combater as antigas heresias que hoje está com a roupagem nova, né? Tudo novo, então muita gente está caindo em mentiras e enganos que afetam a fé cristã, que destroem a fé cristã. O título da primeira lição que nós vamos estudar, a lição do primeiro trimestre, Ameaças à unidade da igreja. Então esse é o primeiro tema, primeiro título, primeiro assunto da nossa lição, que vai ser comentado amanhã em todas as escolas bíblicas dominicais, né? Na manhã que eu digo, no domingo, né? E também, no caso do nosso campo em Pacajus, na segunda-feira. Para quem nós queremos já mandar um abraço aqui para o nosso pastor Eliakim Rodrigues, presidente do campo em Pacajus, no Ceará, e também para o nosso querido Dudu, nosso irmão Eduardo, que é o responsável pela mídia, pela equipe, toda a equipe que trabalha com ele. Que Deus abençoe a vida desses irmãos e do nosso pastor prosperamente. O título da lição de hoje é justamente esse: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A verdade que deve ser praticada, a verdade prática, está lá em Judas, capítulo, o texto áureo da lição está em Judas, capítulo 3, né? Na verdade, capítulo 3, não, verso 3, que é um capítulo só. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas escreve sua carta no finalzinho do primeiro século, né? Já no finalzinho do primeiro século, e ele já vai escrever alertando-nos, falando da necessidade que temos de observar as formas de ensino, as pessoas que ensinam, né, se elas realmente ensinam com verdade ou se é simplesmente uma falsa aparência. Precisamos tomar cuidado com isso. Aí ele vai dizer: amados, procuro escrever-vos com toda diligência, com todos os detalhes, com todo cuidado, acerca da salvação, que é comum, todo mundo sabe. Naquela época muitas pessoas estavam se convertendo. Mas ele diz: olha, eu tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, hoje não é diferente, nós precisamos batalhar todos os dias, porque as heresias são muitas. A verdade prática vai nos dizer: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, nós precisamos entrar nesta defesa. Nós, quando eu digo a igreja de uma forma geral, nós precisamos estar atento ao que a palavra de Deus nos ensina, ao que a palavra de Deus nos afirma. Nós não podemos estar seguindo simplesmente filosofias ou ideologia de homens que não estão de acordo com a palavra de Deus. E isso é muito importante, porque hoje em dia, até dentro ou sempre foi assim, mas até as músicas, os louvores, vamos dizer assim, não são mais os louvores que realmente vêm inspirados do céu. São coisas montadas simplesmente para mexer com o emocional das pessoas. E isso é antibíblico, isso não é coisa que agrade a Deus. Os textos bíblicos que vamos estudar estão em Atos capítulo 20, do versículo 28 ao 31, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, e na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3. E também nós precisamos observar esses detalhes, né? Em Atos capítulo 20, no versículo 28, diz assim: olhai, pois,
por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja o tamanho da responsabilidade que Atos, Lucas escrevendo em Atos capítulo 20 vai deixar para nós. Isso é uma recomendação, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Aqui ele está falando, isso é Paulo citando e um aviso que ele dá, que depois da partida dele, logo no primeiro século, já vai começar toda ele já estava antevendo os lobos no meio dos rebanhos, aqueles que se dizem cristãos e não são, aqueles que pegam a verdade da palavra de Deus e distorcem, né? Querem colocar a nossa humanidade acima da santidade, a nossa humanidade como prioridade para o reino de Deus. A prioridade para o reino de Deus não é a nossa humanidade, mas a nossa vida santa, íntegra e reta diante de Deus. Por isso, cuidado com aqueles evangelhos que só massagiam o seu ego, com aquele evangelho que só fazem você achar que é a pessoa mais importante, até o ponto de achar que é a última Coca-Cola do deserto. Cuidado, esse evangelho está um pouco distorcido, porque se você for observar, os primeiros cristãos não tiveram sombra e água fresca, mas sim sofrimento, perseguição, martírio, por amor do evangelho. Hoje é diferente, não é diferente, hoje é do mesmo jeito. Se você procurar ser um cristão verdadeiro dentro de qualquer repartição pública hoje, você vai ser perseguido. Até dentro de algumas empresas e alguns locais, se você for agir de acordo com a palavra de Deus, as pessoas vão lhe deixar de lado. Por quê? Porque elas não querem a verdade. E a própria instituição, a ideologia deste tempo faz com que aqueles que pregam o evangelho, que querem viver o evangelho, sejam combatidos diretamente. E nós precisamos estar preparados, porque até no meio de nós surgem aqueles lobos, aqueles que não perdoam o rebanho. O versículo 30 vai dizer: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Nós encontramos gente hoje falando do evangelho, falando de coisas assim com tanta veemência que a gente até acredita, mas cuidado, nós temos o Espírito de Deus. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele os caminhos da verdade. Por isso, no versículo 31, o escritor vai dizer: portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Paulo vai falar aqui da sua dedicação no ensino da palavra. E é esse a tônica maior desta lição, desse trimestre. O ensino da palavra, para que andeis de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus. Na carta de Pedro, 1 de Pedro 3, 15 e 16, Pedro nos diz: antes, santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se alguém te pergunta por que você é crente, você consegue responder com mansidão, com conhecimento? Se não, volte a estudar, volte a ler a Bíblia, volte a buscar conhecimento de Deus pela palavra. Porque tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus, mas não quer conhecer a Deus pela palavra. Conheça a Deus pela palavra e você vai ouvir a voz de Deus, até no vento. 1 de Pedro 3 diz assim: antes santificai-vos ao Senhor. Na segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer o seguinte, ou melhor, na primeira ainda, 3, versículo 16:
tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento. 2 de Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que vos resgatou, trazendo a si mesmo repentina perdição. Interessante, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Interessante na palavra do Senhor é que já está determinado aqui o que vai acontecer com aqueles que brincam com a palavra de Deus, aqueles que simplesmente brincam com as coisas santas, com a verdade e com a palavra do nosso Senhor. Observe algumas coisas importantes aqui. A lição de hoje ela vai tratar primeiro o objetivo dela. O objetivo principal dela, um dos objetivos, é identificar as ameaças hereges que assolam a igreja nos últimos tempos e nos últimos dias. Para apresentar o conceito de apologética cristã e terceiro, definir o que são heresias. Eu vou me deter a esses objetivos para que a gente possa atingir o nosso objetivo com mais clareza, tá certo? Com mais prontidão. As heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois eles distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para igrejas e famílias. As heresias das atualidades são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol, já diz o pregador lá em Eclesiastes 9. O presente trimestre tem como objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe essas heresias. Essa primeira lição é um ensino de estudo sobre o problema da heresia nas igrejas, que é responsabilidade da defesa cristã, que é nossa, essa responsabilidade da defesa cristã. Então, nós vamos estudar justamente isto para entender porque nós precisamos defender a nossa fé cristã. Quais são essas ameaças? As ameaças dos lobos vorazes, como diz a palavra de Deus. Os cuidados pastorais, Atos capítulo 20, versículo 28. O texto é muito claro quando ele diz aos anciões, mencionados aqui no versículo 17, são chamados de bispos. Nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentarem a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos, as irmãs, das heresias e guiar todos à verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece justamente nos ensinos em que Jesus usa, apresentando lá em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 15. Mateus, capítulo 7 e versículo 15 da palavra de Deus, que vai nos dizer o seguinte. Perceba só o que diz nos ensinos de Jesus, que foi Jesus já ensinando, ele já alertou-nos a respeito disso.
versículo 15 ao 20, ele diz assim, olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso foi o próprio Jesus nos ensinando, exortando a tomarmos cuidado com os ensinos que vêm até nós. Toma cuidado, porque nem todo ensino é de Deus, nem todo louvor é de Deus. Existe até uma seita, considerada seita, que eles não acreditam que Jesus seja filho de Deus. Eles acreditam que Jesus é um profeta. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles dizem que é apenas o Pai e o Espírito, e o Filho não existe. O Filho é apenas um profeta. Eles negam a divindade de Jesus. E sabe o que acontece? Nós cantamos os hinos deles na maioria das nossas igrejas. Precisamos tomar cuidado, porque esses ensinos falsos permeiam a igreja e a gente começa a acreditar em certas coisas que não são verdades. E aí são lobos enganadores, vorazes, que não perdoam e que destroem a igreja. O segundo ponto da primeira. Depois da minha partida, no versículo 29, Paulo usa essa expressão, que na verdade é uma expressão de uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no meio da igreja, depois do período apostólico. Ele está se referindo justamente ao futuro. Paulo usa a linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Ele chama eles de lobos cruéis ou lobos vorazes, tá certo? O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspira os profetas do Antigo Testamento, lá em 1 Pedro 1, do 19 ao 21, mostra que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressalta também que havia justamente entre o povo falsos profetas, como haviam de surgir com o passar do tempo. No meio da igreja existem os falsos mestres. Na verdade, eles já estão presentes desde o período apostólico. Entendeu? Não é de agora. É por isso que é importante nós estudarmos também um pouco da história da igreja. Quando a gente estuda a história dos pais da igreja, nós vamos encontrar os pais apostólicos, nós vamos encontrar todos aqueles que entraram em defesa da fé, né? Homens que se prepararam para ensinar a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que no nosso meio existem pessoas que vagueiam nos seus próprios pensamentos e começam a seguir doutrinas contrárias à verdade, doutrinas contrárias à palavra de Deus. E você precisa observar e tomar cuidado com relação a isso. Terceiro ponto do item 1. A origem dos falsos mestres. O versículo 30 vai nos dizer 2 pontos surpreendentes. Nessa parte do discurso nos chama a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos. E o segundo, ele diz, levantarão os homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí espalhados, sabia? Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia
discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram os seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em vão e em razão disso, oferecem um novo evangelho. Uma face disso, em face dessa situação, vemos a importância de estudar no campo teológico, denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. É importantíssimo demais, é mais do que importante nós estudarmos a apologética, entender que existem essas pessoas no nosso meio que acham a Bíblia desatualizada. Precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal que vai ser lançado amanhã, a Bíblia já é mais atual do que ela, então não dá para atualizar. O problema é que as pessoas não querem viver de acordo com a verdade, e eles fazem para si os seus próprios ensinamentos, as suas próprias igrejas e as suas próprias Bíblias. Por isso, ser crente hoje, eu muitas vezes digo que é mais fácil do que antigamente. Antigamente tinha o sacrifício de caminhar, de não ter energia, de não ter, e tinha certas perseguições, era difícil. Mas hoje a facilidade é tão grande que está difícil de ser crente, porque você não sabe quem está dizendo a verdade. Por isso a importância de tomar cuidado com os lobos que surgirão dentro da própria igreja, aqueles que dentro da igreja se dizem cristãos e na verdade estão desvirtuando o povo, levando para o lado errado, e aqueles que estão fora da igreja, negando a Bíblia, negando a palavra de Deus, negando a eficácia do poder de Deus e ganhando muitos seguidores, viu? Cuidado com o que estão te ensinando por aí, porque certamente não está de acordo com a palavra de Deus. E se não está de acordo com a palavra de Deus, é falso, né? Não é verdadeiro. E aí você tem que tomar muito cuidado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com os lobos devoradores. Cuidado com aqueles que se dizem cristãos e não são. Na verdade, mentem, né? O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o que é apologética. Vamos entender por que é que a gente precisa da apologética. A definição de 1 Pedro 3,15, apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do subjetivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, que está lá em 1 Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. A ideia é justamente essa, preparados sempre para dar uma defesa. A versão bíblica chamada vai usar a versão bíblica, a nova versão, né, transformadora, a NVT, ela vai usar explicar, vai usar, em vez de apologética, em vez de responder, ele vai usar explicar. Sempre preparados para explicar a razão da vossa fé. A apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Os dados da revelação podem ser explicados na mesma metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com corpo, emoções e intelecto. Espírito, alma e corpo, certo? Intelecto, emoções e corpo. Nós adoramos a Deus com tudo isso por completo. Não dá para ser por metade. A defesa de Pedro, a defesa que Pedro se refere. Quando Pedro escreve no versículo 16, há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que
nessa mesma palavra, apologética, aparece nesse sentido do Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal, como acontece lá em Atos capítulo 22, versículo 1, como também informal, como aconteceram lá em Coríntios capítulo 3, versículo 3. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que deve ser para prover a inconsistência das acusações contra os crentes. Então a importância do crente andar reto, justo, é que se você anda correto e justo, mesmo que lhe acusem, a palavra de Deus e o testemunho seu vai falar contrário às acusações. Mas parece ser esse justamente o caso aqui, porque a defesa ou resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso a respeito da doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta de uma acusação formal ou num âmbito hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Atos, diante de Festo, né? No versículo, em Atos capítulo 26, o versículo 24, que diz assim a palavra de Deus. Atos 26, 24. Olha só o que diz aqui. 26, 24, diz assim: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Versículo 25. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo a palavra da verdade e de um sã juízo. Perceba que Paulo faz a sua defesa, tá certo? Diante de Festo e diante de Agripa, certo? Nessa audiência ele faz essa defesa. Por quê? Porque ele tinha conhecimento e não se deixava levar pelas doutrinas e pensamentos de qualquer um. Terceiro ponto do item 2. Por que devemos combater as heresias? A defesa da própria fé cristã, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber, e saber refutá-los biblicamente, porque é muito importante. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra de Deus. Esse debate sobre a crença deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. E exige dessa luta a garantia de que se está nos domínios do Espírito Santo, ou seja, é preciso conversarmos, combatermos, dialogarmos sobre a palavra de Deus, mas sempre guiados pelo Espírito Santo, para não virar uma confusão. Mas é muito importante porque existem pessoas que não conhecem as doutrinas bíblicas e elas terminam seguindo as suas próprias doutrinas e os seus próprios pensamentos. E isto torna-se um problema muito grave. Terceiro ponto da nossa lição, terceiro item, vai estudar sobre o que são heresias. Seitas e heresias. A palavra hereses no Novo Testamento grego é traduzido como seita. Hereses. E é verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas não são cristãos. Pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo, é que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, e por isso devemos saber quando aplicá-los. Então,
As heresias são justamente esse conceito que se tornou até pejorativo, mas é justamente o que acontece nesses dias. Nós precisamos conhecer, né? Porque até os próprios cristãos foram chamados de hereges, mas por aqueles que não conheciam a verdade nem a palavra de Deus. No Novo Testamento, o segundo ponto do 2, do 3, hereses no Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura do sistema convencional denominado comunidade. Por exemplo, os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, ou seja, o judaísmo tinha os fariseus e os saduceus, ou seja, duas facções, dois partidos, né? Ou seja, eram grupos hereges dentro do próprio grupo, dentro do próprio judaísmo. A versão bíblica vai traduzir por partido. Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões, esses partidos, condena as inovações doutrinárias que causam divisão dentro da igreja. Então temos que tomar muito cuidado com esses detalhes importantes. Heresia de perdição. Essa passagem de heresias apresenta um sentido de erro doutrinário, como a defesa, precisando da defesa do Evangelho. Propriamente dita, heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, com relação à Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, à natureza, o pecado, a salvação, a origem e destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. Os mais graves erros quando diz respeito à divindade interfere justamente na salvação, pois não existe salvação sem Jesus Cristo. O que é que ele está querendo dizer para a gente aqui? Precisamos ter cuidados, porque existem algumas seitas e heresias que eles negam a divindade de Jesus. Se Jesus não é divino, Jesus, claro, não é Deus. Se ele não é Deus, ele não é Salvador. Se nós não temos um Salvador, quem vai nos salvar? Porque só por Jesus Cristo somos salvos. Então veja que aí já gera um problema sério. Mas existem religiões, igrejas até que você frequenta, pode-se dizer, e que eles não acreditam que Jesus é o Senhor. E você precisa tomar muito cuidado, porque você está preservando a sua salvação. Concluímos dizendo que os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram base à nossa fé teológica. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada entre as falsas doutrinas, contra as falsas doutrinas. É justamente a tarefa da igreja atual trabalhar pela fé, que uma vez foi dada a nós. Finalmente, com a seguinte pergunta para a reflexão, deixamos esta pergunta: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes de heresias fazem pela mentira? Fica a pergunta: você está disposto a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? Porque eles fazem de tudo para mentir e enganar. E nós precisamos lutar pela verdade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa esta pessoa que ouviu e que participou. Deus abençoa a sua vida, o seu coração, os seus propósitos. Ser com eles em tudo e que sua mente seja aberta para que eles entendam a verdade da palavra e vivam conforme a palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não esqueça de compartilhar, seguir os canais aí na nossa igreja, nas nossas redes sociais, Assembleia de Deus, Templo Central em Pacajus. Deus abençoe. Até a próxima.